Oi pessoal, meu nome é Roberta Guedes, sou professora de Ciências aqui do Colégio Francisco de Assis e hoje eu vou corrigir o capítulo 3 do 6º ano com vocês. Então esse capítulo ele fala um pouco de misturas homogêneas, misturas heterogêneas, substâncias puras. Então conforme a gente for corrigindo, a gente vai lembrando um pouquinho de cada parte da matéria, tá ok? Então na primeira questão vem falando o seguinte: dadas as seguintes misturas, número 1, água e óleo, 2, água e açúcar, 3, água e álcool, qual ou quais delas podem ter seus componentes separados pelo método de decantação? Então, só para lembrar um pouquinho a diferença de mistura e substância pura. Quando a gente está falando de substância pura, a gente está falando de algo que só tem aquela substância, que você não tem mistura de outros átomos de outras substâncias. E as misturas, só para relembrar com vocês, elas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. Quando a gente está falando de mistura homogênea, aquela que tem apenas uma fase, ou seja, a gente só visualiza uma única coisa. E mistura heterogênea, 2 ou mais fases. Aqui a gente tem dois tipos de mistura. A gente tem tanto mistura homogênea quanto mistura heterogênea. Então, por exemplo, água e óleo, que é o número 1, a gente está falando de uma mistura heterogênea. Por quê? Porque a gente está vendo duas fases diferentes. A gente tem uma fase de água e uma fase de óleo. Número 2, água e açúcar. A gente tem mistura homogênea, ou seja, o açúcar é dissolvido na água e com isso a gente visualiza apenas uma fase. Água e álcool, que é o número 3. A gente também tem uma mistura homogênea, porque são dois líquidos que se misturam e aí eles vão formar também uma única fase. Então a pergunta é a seguinte: qual desses componentes vai ser separado pelo método de decantação? Então, lembrando, como é que a gente faz o método de decantação? Ele tem que ser dois líquidos, que são conhecidos como líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, ou também pode ser um sólido com líquido. Sabendo disso, qual seria a nossa resposta aqui? Então, no próximo slide, vem falando pra gente, ó, a resposta certa vai ser a letra A, ou seja, a decantação. Por que a decantação? A gente viu que a letra A é a água mais o óleo, ou seja, são dois líquidos, porém são dois líquidos immiscíveis, ou seja, eles não vão se misturar. Ou então, também pode ser um sólido não dissolvido no líquido. Então, o processo de decantação, a gente vai ter essas duas possibilidades, ou um sólido dissolvido no líquido, ou então dois líquidos que não se misturam, que é o caso aqui da nossa questão. Então, na próxima questão, número 2, ela vem falando o seguinte: em qual método de separação conseguimos extrair o sal da água do mar nas salinas? A água do mar nas salinas, o que ela vai ser? Vai ser uma substância pura? Não, aqui a gente continua falando de uma mistura. No caso da água do mar, a gente tem uma mistura homogênea. Por quê? Você tem a água e você tem o sal formando essa mistura e você visualiza apenas uma fase. Então, nesse processo, qual vai ser o método de separação que a gente vai utilizar nessa mistura? Aqui vem falando desses 5 métodos, e aí sabendo que é uma mistura homogênea, qual deles que a gente vai utilizar? Então no próximo slide, ó, já vem falando pra gente, letra C, o método de evaporação. O que seria o método de evaporação? Lembra que a gente aprendeu sobre vaporização? A vaporização ela tem dois tipos, evaporação e ebulição. Lembrando que ambos são da fase líquida para a fase gasosa, porém, o método de evaporação tem algumas pequenas diferenças de ebulição, ou seja, o método de evaporação, que é o que vai ser utilizado aqui para extrair o sal da água do mar, é um método lento, demorado, ele não vai ser tão rápido e por ele ser lento, ele não tem uma temperatura ideal para ser utilizada, não é igual o processo de ebulição, que é quando a gente vai fazer um café, por exemplo. A gente bota uma jarra, né, bota uma panela com a água, essa água vai ferver quando atingir a temperatura de 100 graus e com isso a gente vai ter o processo de ebulição, ou seja, a passagem do estado líquido para o gasoso. Na evaporação, a gente também tem a passagem do estado líquido para o gasoso, porém a gente não tem essa temperatura de 100 graus, pode ocorrer em qualquer temperatura, até mesmo em temperatura ambiente, e aqui a gente vai ter um processo um pouco mais demorado, um pouco mais lento. Então, questão 3. Qual é o processo de separação de misturas que é realizado para retirar a areia da água? Então aqui a gente já tem um processo diferente. Quando a gente mistura a areia na água, a gente tem o quê? Uma fase sólida
junto a uma fase líquida. Então, a gente vai ter uma mistura heterogênea. Então, quando a gente vai misturando a areia na água, a tendência é essa areia descer e a água sobressair. Então, quando a gente faz essa mistura, a gente tem a mistura de duas fases, né? A fase sólida e a fase líquida. Com isso, a gente tem uma mistura heterogênea. Quando a gente fala de mistura heterogênea, a gente tem o seguinte processo de separação. No próximo slide, que é a mistura heterogênea. Então, a resposta é a letra D. Aqui a gente vai fazer um tipo de decantação também, porque essa areia vai descer, né, que é a parte sólida, e a parte líquida, que é a água, ela vai subir. Então, a tendência é que o que é mais denso, o material mais denso, desça, se deposite no fundo, e o que for menos denso vai ficar na parte superficial, que aqui no nosso caso vai ser a água. Na questão 4... qual é o método de separação que é empregado em estações de tratamento de água e esgoto? Aqui a gente tem um processo muito parecido, porque quando a gente fala de água e esgoto, a gente está falando de uma mistura que tem um composto líquido, que é no caso a água, e o esgoto, que vai ter lixo, vai ter diversas coisas ali, componentes sólidos. Então, a gente também tem uma mistura heterogênea, que não é uma mistura homogênea. A gente consegue visualizar o esgoto ali e, por isso, a gente tem essa diferença de fase, de duas ou mais fases. Então, quando a gente tem mistura heterogênea, a gente vai ter o processo de decantação também. Então, a decantação ela também é empregada em estações de tratamento de água e esgoto, da mesma forma que a gente falou da água e da areia. A gente tem o depósito da parte sólida no fundo. Então, a parte mais densa, né, que aqui no caso vai ser o esgoto, vai se depositar no fundo, nos tanques de decantação, e a parte líquida, que é a água, que vai ser uma água um pouco mais pura, né, mais limpa, ela vai subir, e aí vai se separar desse esgoto. E por último, a questão número 5. Ela vem falando, ó, o método empregado para separar misturas homogêneas líquidas formadas por componentes que têm temperaturas de ebulição relativamente próximas, qual seria? Aqui, quando a gente fala de ebulição, lembrando, a gente está falando de um tipo de vaporização. Então, temperaturas de ebulição, a gente só pode incluir dois tipos de metodologia para separar, que no caso vai ser destilação. Porém, a gente tem uma pequena diferença para a destilação simples e a destilação fracionada. Aqui nessa questão ele vem falando que as temperaturas de ebulição elas são muito próximas. Por elas serem muito próximas, a gente utiliza a destilação fracionada, por elas serem relativamente próximas. Agora, se a temperatura de ebulição fosse totalmente diferente, a gente utilizaria a destilação simples. Só que no caso da questão, ela falou, deixou bem claro que são temperaturas muito próximas. Por elas serem muito próximas, o tipo de destilação vai ser fracionada. Então, por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, devemos parar o vírus e não o conhecimento. Continue estudando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.